Foram juntadas as sentenças, o Estado e município já foram condenados civilmente. A responsabilidade civil não tem nada a ver com a responsabilidade penal. E os réus também foram condenados civilmente. Exato. Então, a responsabilidade civil é uma, a responsabilidade penal é outra. A gente está buscando aqui a responsabilidade penal, que são dos 4 pelos homicídios. Ouviram? Dolosos. Ouviram? A responsabilidade civil é outra coisa. A responsabilidade civil é outra coisa. Então, e aí quando alguém diz assim, mas tu é responsável. Tu é responsável porque tu abriu a boate. É verdade no campo do direito civil. É verdade no campo do direito administrativo, onde houver falha. Mas não é verdade no campo penal. Não é verdade no campo penal. O que eu tenho que ver no campo penal é exatamente se as pessoas aceitaram o risco e anuíram com o resultado. É isso que eu tenho que saber. Se elas tinham a capacidade de antever esse risco. Eu venho com o meu carro, aí como gosta o doutor do acidente do carro, eu venho com o meu carro e venho em alta velocidade. Eu sei que tem um risco. Eu faço condutas que são perigosas em si. Elas podem traduzir um risco, mas eu estou vendo esse risco. Eu estou diante dele. Por isso que o doutor Davi, no livro, usava culpa com previsão. Né? O que diz o doutor Loza sobre o risco, sobre o erro, sobre a irregularidade da casa? Mesmo durante a minha atuação nesse inquérito, nunca veio meio elemento, não é um elemento, sim, meio elemento que dissesse assim, tchê, tem algum risco essa boate? Tem algum risco. Meio elemento não veio. Não veio meio elemento que dissesse a ele, tchê, tem um risco essa boate. Mas para ele vale, porque o Ministério Público não quis denunciá-lo. Olha, eu fiz um esforço enorme, gente. Eu fiz um esforço enorme. Isso tiraria a responsabilidade do meu cliente? Não! Não tira! Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas ele tinha que estar aqui também. E eu disse a todos eles. E no fundo, eles não vieram como réus e quase que adoeceram durante 8 anos sem poder falar, sem poder se explicar, sem poder dizer por que ele diz isso. Só aqui ele teve a oportunidade, ele disse, muito obrigado, doutor Jader, por ter me dado a oportunidade de falar. Eles, por não terem sido processados, foram, aí sim, destruídos na sua imagem, porque calaram naquilo que era transferido para o Kiko, sim. O que diz a Jéssica? Então, eu acredito muito que antes não se pensava mesmo, eu vou estar mentindo se eu falar que a gente discutia sobre segurança, sobre se uma espuma está certa, se não está, se pega fogo, se não pega fogo, a gente simplesmente ia. Ou por acreditar, ou por confiar que os lugares estão seguros, ou por nem pensar que isso um dia pudesse acontecer. Me salvou nesse dia, Kiko, não tenho palavras para agradecer. Se tu não tivesse saído gritando para todo mundo sair, eu teria voltado. Para sempre te devo a minha vida. E daí, o Ministério Público diz que a pior coisa é uma defesa que mente. Mas aí a doutora vai ler o depoimento de um funcionário da casa, o Baby, e para antes da frase mais importante daquele depoimento, sonegando dos senhores a verdade. Que é quando o Baby diz, naquele momento, ele não sabia o que estava acontecendo. Claro, para antes não dá para ver. Mas eu sei que ele estava lá. Está provado que ele estava lá. A gente sabe que ele tirou gente lá de dentro. Só que ele estava olhando para aquilo com o desespero que ele mostrou aqui ontem. Que é um desespero legítimo, tão legítimo como qualquer outro. Queimou tudo. E os amigos dele estavam lá dentro. E ele não conseguia tirar. Será que isso é alguém que olha e diz, dane-se? Tudo bem, eu não me importo. E aí nós vamos fazer cálculozinho de pena, se vai ser 30 anos, se vai ser 18 anos. Não! Quem vai calcular isso é o juiz, o meu pedido é não determinem a condenação destas pessoas por dolo eventual. Porque o Mauro entrou nessa sociedade porque o Ministério Público disse para ele entrar. E o Kiko nenhuma vez disse, o Mauro é responsável. Não condenem o Mauro Hoffman, porque é injusto. Uma parte, doutor. Eu não entendi que o Ministério Público disse para o Mauro entrar na sociedade. Ricardo Loza. O Ricardo mandou o Mauro se tornar sócio de uma boate? Mauro parou de pagar, só voltou a pagar, sabe por quê? Porque o Ministério Público disse, é muito não poderoso tem esse problema. promotor.
Não é poderoso. Nada lá era no limite do poder ou com essa raiva toda. Não era. Vocês viram que o Dr. Loza não era assim. Ele dava prazo de 120 dias para as pessoas apresentarem os documentos atrasados. Por quê? Porque antes do incêndio da Kiss, como hoje continua, a gente sabe. Hoje continua, vamos lá, gente. Mas antes, a prefeitura era demorada, os bombeiros eram demorados e o Dr. Loza ia acertando. Mas eu quero resgatar uma frase que foi dita aqui hoje, que para mim é fundamental para determinar a ausência de dolo eventual, que é a frase da doutora. E Freud explica por que isso aconteceu. É no ato falho que a gente põe para fora aquilo que a gente não quer que apareça. Mas que está gritando dentro da gente. Se acreditava na sorte, se acreditava que nada ia acontecer. Gente, organizem uma festa na casa de vocês com 20 parentes. 20 parentes. E aí, me permita esse exemplo, meu amor da minha vida, o maior advogado desse estado do Rio Grande do Sul. É o senhor. O senhor é o maior. Aí o doutor Amadeu resolve errar o degrau e cai e se quebra na nossa festa, doutor Amadeu. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas a gente não quer que aconteça. A gente quer que dê tudo certo. Porque a banda sai de lá feliz da vida. Esse rapaz pegou um artefato, mas olhem só o raciocínio. Ele pegou um artefato mortal e foi com esse artefato com o amigo, o melhor amigo dele, todos os melhores amigos. Ele pegou esse artefato e foi montar esse artefato para ele morrer aqui embaixo desse artefato. Porque ele desmaiou lá dentro, gente. Então ele montou um artefato e ficou ali esperando a própria morte. O raciocínio de que eles sabiam o que estavam fazendo, que eles tinham plenas convicções do que estavam... Ele é ridículo e absurdo. A gente fica apavorado com os acidentes aéreos. Nós ficamos transtornados pela grande quantidade de mortes de pessoas vítimas. Mas a gente sabe que o piloto está lá dentro. Que a comissão toda de bordo está lá dentro. Então, o que é a culpa e o dolo? Eu tenho que eliminar a culpa inconsciente, que no caso até culpa inconsciente é. Até culpa inconsciente é. Porque eles não tinham consciência. O Kiko estava lá fora tirando um rapaz bêbado. Eles montaram no palco para fazer um show que, segundo eles, era uma coisa que podia ser feita. Olha o Marcelo com uma luva na mão sem saber sequer o que tem naquela luva. E depois desmaiado, carregado pelo irmão, porque senão estaria morto. E vejam, isso acontece muito, quem sobrevive vira réu. Porque e se a mulher do Kiko morresse? Vocês já pensaram nisso? Se a mulher dele grávida com a filha lá dentro da barriga, se ela morresse, o que nós diríamos do Kiko? Que ele é um matador da filha e da mulher? Não é possível, gente. Eu tenho que entender que eu não assumo o risco na consciente, eu assumo, assim como no dolo eventual, diferente do dolo direto, que eu quero o resultado. Então esses dois, eles acabam se igualando. O agente assume o risco na culpa consciente e assume o risco no dolo eventual. Por isso eu peço ao magistrado que faça a diferença no quesito. Mas se ele não escrever isso no quesito, não tem problema. Porque eu tenho 5 jurados e uma jurada muito inteligentes que vão fazer o seguinte pensamento. Elisandro, colocando espuma, tendo uma casa com bastante gente, com aquelas situações todas lá do PPCI de 2009, que não é dele, com tudo isso que nós falamos, ele assumiu o risco e aceitava o resultado? Ele aceitava o resultado? Se os senhores e a senhora entenderem que ele aceitava o resultado, a condenação é por dolo eventual. Agora façam o seguinte, não destruam 4 famílias. Não façam isso. Não façam isso. Não façam. Eu vou pegar as 2 filhinhas do Kiko e a mulher dele e eu vou dar um jeito de atender o Kiko. Eu vou dar um jeito de atender o Kiko. Nós vamos dar um jeito na vida. Não vai ser justo. Vai estar errado, vai estar tudo errado. Vai estar tudo errado, sabe por quê? Vai estar tudo errado porque ele não aceitava aquele resultado. Então neguem o quesito. Elisandro assumiu o risco, digam não. Digam não. Sabe por quê? Porque ele não aceitou aquele resultado. Porque esse é o pensamento de Davi Medina da Silva. E eu concluo, lendo aos senhores uma passagem, eu quero fazer uma homenagem aqui a Alexandre Wunderlich, professor doutor
Alexandre Wunderlich, professor doutor Marcelo Almeida Ruivo, que fizeram um parecer maravilhoso, mostrando que foi correta a desclassificação feita pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse processo. Porque ele já foi desclassificado pelo Tribunal de Justiça. Mas pasmem, senhoras e senhores, não foi só no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que isso aconteceu. Isso aconteceu, pasmem comigo, isso aconteceu em Lima, no Peru, na boate Utopia em 2002, em Buenos Aires, Argentina, na Cromagnon, que está nos autos. 20 anos de cadeia em Buenos Aires, doutor. 20 anos de cadeia. Crime culposo. Mas crime culposo em Boston, nos Estados Unidos, em 42, em Quezon City, nas Filipinas, em 96, na Tailândia, em Santik Club, 66 mortos, em 2009, em Leninsk, na Rússia, todos culposos. Mas vamos adiante, em Montreal, em 72, na Austrália, em 73, Nova York, 2 vezes, 74 e 90, em Londres, Reino Unido, 80, e em Gotemburgo, na Suécia, em 98. Sabe o que acontece, gente? Não é possível. Diga, doutor. Tempo. Eu vou aproveitar 2 minutinhos da doutora Tatiana, que tem um coração do tamanho do mundo, para terminar com os senhores dizendo o seguinte: parafraseando Emílio Zola, eu acuso, mesmo que ninguém me pergunte, diversas pessoas e entidades de Santa Maria, pela tragédia do incêndio da Boate-Kiss, nesse domingo de luto, dor, lágrimas, morte, perplexidade. Quando falo em diversas pessoas, eu quero dizer todos nós, que achamos que a lei de prevenção de incêndio não é para valer. Eu acuso o Estado e o município como responsáveis. Inúmeras boates foram fechadas por liminar do Poder Judiciário. Logo recebiam o alvará, reabriam e desmontavam o sistema. Eu os acuso como responsáveis. Eu me acuso como membro do Ministério Público por não ter feito mais, com culpa ou sem culpa. Aí está, desde 63, o prédio da Avenida Rio Branco sem nenhuma manutenção. E há anos, com inúmeras decisões judiciais e de pé, como se tivesse sido construído ontem. Eu só não acuso as vítimas, porque estas só queriam viver a vida e um bando de irresponsáveis não permitiu isso. Um bando de irresponsáveis do setor público que só pensa nos votos da próxima eleição e do setor privado que só pensa no lucro. Não podemos crucificar ninguém sem investigação séria e sem julgamento. Mas também não podemos minimizar as responsabilidades. Eles podem fugir e se esconder como fizeram. Na asa da sua própria instituição, que não quis trazê-los. Que para poupar o agente do Ministério Público, retirou todas as autoridades. E de mais de 28 pessoas indiciadas pelo doutor Arigoni, que está aqui presente à minha homenagem, eles deixaram, sabe quantos? Apenas 4. A mãe. Não foi uma fatalidade, mas a soma de irresponsabilidades. Que cada um assuma. Eu acuso João Marcos Adé Castro, promotor de justiça de Santa Maria, a quem eu também deixo a minha homenagem. O pedido é desclassificação para Kiko, abertas as demais possibilidades e requisitos a Vossas Excelências. Eu peço perdão pelos excessos, peço perdão por tantos erros, mas a tentativa foi a melhor possível. Foi de fazer o máximo, porque eu acredito no que eu faço. E volto a dizer, a minha palavra vale mais que a minha vida. Que absurdo. O tempo está seguindo corrido, então, já que houve essa... na verdade, pela minha... mudou a ordem, né? Tá bem. Okay. Doutor, acho que podia dar um intervalinho para a gente tirar o equipamento? 2 minutos? Tá bem, 2 minutos. Tranca o